Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana aí para continuar estudando aí as leis de Newton e suas aplicações. Essas aplicações aí das leis de Newton, ela é bem extensa, né? Por isso que a gente ainda está aí nessa matéria. E o pessoal deve ter se assustado aí no início, que eu marquei vários capítulos lá do livro, mas já é por conta aí da ocasião da extensão da matéria. Então não é para estudar aos poucos, né? Conforme a batida aqui que a gente vai fazendo. Então a gente vai estudar aí essa semana força de atrito, né? A força elástica. Então a revisão e aprofundar mais um pouco. E também o plano inclinado. Aí semana que vem, conforme o aviso que eu coloquei, a gente vai fazer uma prova aí, AP1, a matéria que vai cair até a matéria de hoje, a aula de hoje. Então vamos lá. Então a força de atrito, a gente tem duas forças de atrito, a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. Então eu coloquei só um resuminho aí, certo? Alguns pontos importantes, teóricos, né? Mais para frente ali eu vou explicar a diferença entre as duas, ok? Então a força de atrito ela já está dizendo aí, né? A força de atrito estático, ela não há movimento entre as superfícies, que quando você tem atrito, você tem aí duas superfícies, tá ok? Em contato, né? Então, quando eu falo de força de atrito estático, não tem movimento entre essas duas superfícies. Então, ela é de natureza eletromagnética. Falei isso na aula antes da AE. O valor máximo depende diretamente da intensidade da força normal entre as superfícies. E tem uma força de contato também que a gente vai falar isoladamente aí da força normal, não vai falar muito dessa força de contato. Ela depende dos dois tipos de superfície de contato, né, e dos polimentos delas. Ou seja, eu posso ter aí um corpo atritando aí madeira com vidro, madeira com concreto e etc. Tá? E ela não depende da área de contato. Então a gente vai ver isso daí mais para frente. Força de atrito cinético ou dinâmico, já o corpo vai estar em movimento. Então, aqui nessa figura, vou pegar uma caneta aqui, um laser. Nessa figura aí, tá? A gente está vendo uma visão microscópica, tá ok? Entre duas superfícies aqui, ó. Tá? Por exemplo, uma mesa, né, apoiada aí no chão, certo? Quando você vai arrastar essa mesa, essa superfície aqui, microscopicamente a gente vai ver assim, né? Não vai ver bem liso, tá ok? Então a gente chama isso daí de irregularidades microscópicas, tá ok? No caso aí do atrito, tá? Então a diferença entre o atrito cinético e o dinâmico, o cinético o corpo vai estar em repouso, e o dinâmico ele vai estar em movimento. E a gente vai ver que o atrito cinético ele é menor do que o atrito estático. Então tá aí, força de atrito estático sem deslizamento, força de atrito cinético ou dinâmico deslizando. Coloquei os dois aqui para fazer uma comparação, que é tranquilo essa matéria aí. Então a força de atrito estático e de atrito dinâmico, vou falar aqui agora. Eu coloquei um bloquinho aqui, ó, né?
sobre uma superfície, e então a gente vai ver aí o que vai acontecer. Então, a partir do momento que o corpo está aqui em repouso, ele vai estar com uma força de atrito estático, o corpo vai estar parado. Então, quando eu aplico, quais as forças que estão sendo aplicadas aqui nesse corpo? A força peso e a força normal, que isso daí a gente já aprendeu lá na terceira lei de Newton, né? Que são a força de ação e reação. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui. Esse F aqui é indicando a força com que eu quero arrastar esse bloco, tá ok? E o Φ aqui é a força de atrito, está representando a força de atrito, está na unidade Newton, né? Os dois, tá ok? Só para a gente entender o raciocínio, o que vai acontecer. Se eu quero empurrar esse bloco aqui, ó, uma força F, está vendo que os vetores aqui são iguais, tanto da força, vou aplicar uma força para a direita, para esse bloco se mover para a direita, certo? Então, lá naquela irregularidade microscópica, quando eu aplicar essa força F aqui, por exemplo, vou aplicar 1 Newton, certo? Quando eu aplico 1 Newton e o corpo não se move, então a minha força de atrito, ela também vale 1 Newton, tá? Eu coloquei essa tabelinha aqui só para exemplificar. Então, se eu aplicar uma força no bloco aí de 2 Newton agora, certo? E ele não se moveu, então a minha força de atrito vai ser o que? 2 newtons. Vou aumentando essa força aí. Se eu aplicar uma força de 3 newtons agora, certo? E esse corpo não se moveu, a minha força de atrito vale o que? 3 newtons. Agora, se eu aplicar essa força de 3 newtons, vamos supor lá 3,002 ou 1, então ela já é superior a 3 newtons, ok? Então esse corpo vai entrar na iminência, esse bloco aqui vai entrar na iminência de movimento. Então significa que essa força de atrito aqui, ó, ela é máxima, a força de atrito estática é máxima. Ou seja, a partir de qualquer valor depois do 3, né, que eu for aplicar, no meu exemplo aí, 3,001 Newton, ele já vai entrar em movimento, tá ok? Então daqui para baixo, né, minha força vai aumentando, 4, 5, e então ele já vai estar em força, em movimento, e a força de atrito cinético, já não vai ser mais estático. Vai ser a força de atrito cinético ou dinâmico. Então pode observar aqui, ó, que essa força de atrito cinético ou dinâmico, ela diminuiu, tá ok? Então essa é a diferença, né? Que a força de atrito estático máxima a gente chama até força de atrito de destaque, né? Quando ela se iguala com a força F aqui que eu estou aplicando, tá ok? Então essa força de atrito cinético aqui, ó, ela sempre vai ser menor que a força de atrito estática, ok? Então a gente vai representar isso daqui até mesmo num gráfico. Então tá aqui, ó. Como que funciona esse gráfico? Tá aqui, ó, 0, né, na tabelinha lá que eu falei, tá aqui 0, 0. Então está saindo da origem aqui, não apliquei força nenhuma. Quando eu aplico 1 Newton, está lá a força de atrito 1 Newton. Quando eu aplico 2 Newton, o corpo não se moveu, força de atrito 2 Newton. Aqui é a minha força F, né, na abscissa. Quando eu aplico lá 3 newtons, o corpo ainda não se moveu, ok? Quando eu aplico 3,001 Newton, então ele vai entrar na iminência de movimento. Quando eu vou vencer essa força de atrito estático, certo? Nesse ponto aqui a gente chama essa força de atrito estático, quando ela se iguala, né, à minha força F, a gente dá o nome aí de força de atrito de destaque. Aí quando eu venço essa força de atrito estático, né, aí ele entra em movimento.
Então cai bruscamente aqui, ó, certo? A minha força F aqui, ela vai se tornar uma força de atrito cinético, tá ok? Então aqui ela cai no gráfico porque a força de atrito cinético ela sempre vai ser menor que a força de atrito estático, tá ok? Então você vai, se você vê um gráfico desse, né? Então isso aqui já está representando aí como é que é a força de atrito de destaque, a força de atrito cinético e a força de atrito estático. Então quando que é de destaque? Quando a minha força F aqui que eu apliquei, certo? Ela vai vencer a minha força de atrito estático, ok? Essa força de atrito estático sendo o máximo, a gente chama ela de força de atrito de destaque. Daí para cá, ela vence, essa força F vence a força de atrito estático e o corpo entra em movimento. Então daqui, quando ele entra em movimento, eu tenho força de atrito cinético. Coloquei um exemplozinho aqui, tá, de um exercício. Lógico que vocês vão ver lá na lista vários exercícios, né? E qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum de dúvida. Então tá aqui. Essa é uma questão da FATEC. Ele fala que um corpo atirado horizontalmente com velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície horizontal desliza 20 metros até parar. Adota o G 10 metros por segundo quadrado. Ele está pedindo aí o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície. Bom, vou tentar desenhar aqui um bloco, né? Ainda não estou habituado aqui com desenhar só um bloco. Vou tentar desenhar a superfície aqui também. Aí vai dar para entender. Então tá aqui. Aqui eu tenho a minha velocidade. A força de atrito cinético, ela depende, ela varia em função da velocidade. Como ele deu aí a velocidade inicial 10 metros por segundo, aí, eita, dez metros por segundo, tá aqui. Qual que é o raciocínio aqui? Qual que é a ideia? Bom, traçando as forças aqui, eu tenho a normal. Normal, aqui a força é peso. Bom, se ele já está em movimento, a minha força de atrito é cinética ou dinâmica. Eu não tem nenhuma outra força aqui atuando, certo? Então a minha força de atrito ela vai estar para trás, ó. Então está aqui o meu FAT. Tá aí o meu FAT dinâmico, né? Ou FAT cinético. Tá ok? Bom, a normal aqui e o peso, eles vão se anular aqui, né? Nesse caso aqui, a normal vai ser igual a quem? O peso. Isso aí a gente aprendeu nas leis de Newton. Então aqui eu tenho a massa vezes a gravidade, tá ok? Bom, tem mais alguma outra força aqui na horizontal? Não, só a força de atrito que cinético. Então, para início de conversa, essa força de atrito cinético aí ó, é a própria resultante, tá ok? Só tem ela, não tem nenhuma outra força, né? Então a força resultante vai ser quem? O próprio FAT. Vai ser o próprio FAT. Então, essa aqui que é a ideia. Quem que é a força resultante? Segundo a lei de Newton, a gente aprendeu lá. Ó. Força é massa vezes
Massa vezes aceleração. Quem que é o FAT? Mi o que? Cinético, né? Vezes a normal. Bom, aqui ele não deu o valor do peso, né? Da massa, né? Também a gente não vai precisar. Por quê? Se a normal é igual ao peso, mg, então vai ficar assim, ó. Massa vezes a aceleração é igual ao mi, é esse mi que ele quer aí, cinético, vezes quem? mg. Então você vai cancelar aqui, ó, a massa com a massa, vai ficar a aceleração μg. O g você já tem aqui, que ele deu 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Falta quem? A aceleração. Onde que a gente acha a aceleração? Ele deu a velocidade inicial 10 metros por segundo e ele quer saber, e ele falou que desliza, esse corpo desliza 20 metros até parar. Então a gente pode usar a Torricelli aqui, ó. V ao quadrado é igual a quem? V0 ao quadrado mais 2 delta S, a gente aprendeu isso em cinemática, delta S A. Aí aqui vai aparecer a aceleração. Se até parar, também a velocidade final é zero. 0 ao quadrado vai dar zero. Aí aqui vai dar 10 ao quadrado, que é a velocidade aqui inicial, vai dar o que? 100. 10 ao quadrado, 100. Mais 2 vezes 20, que vai dar 40. Então aqui vai dar 40A. Ok? Bom, então o A vai ser quem? 100 dividido por 40. Passa o 40A para lá, né? Aí vai ficar menos 40A. Então a aceleração vai dar menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não esquecendo aí de colocar sempre as unidades no sistema internacional. Ok? Bom, está observando aqui que deu negativo, né? Então você tem que pegar lá na força resultante, nesse caso aí, o módulo. Por quê? É essa força de atrito aqui, ó, que vai fazer com que o móvel, né, o corpo atirado, pare. Tá ok? Então o próximo passo é substituir aí. É 2, o módulo 2,5 é 2, menos 2,5 é 2,5. Então tá aqui. É o Mi cinético vezes o G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então o Mi cinético aí vai ser 2,5 dividido por 10 vai dar 0,25. Bom, o Mi ele é adimensional, né? Não tem unidade de medida, então vai lá, marca a letra B. Então pessoal, foi um videozinho bem rápido, só para a gente entender aí o que é força de atrito cinético, força de atrito estático, força de atrito de destaque, quando a minha força é F, que eu estou fazendo para movimentar o corpo, ela se iguala à força de atrito estático, que vai ser máxima, né? E é isso daí, ok? Qualquer dúvida, vou estar à disposição aí no fórum, no chat aí, para a gente trocar uma ideia, tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo aí.